caminhação vai dar tudo certo. Boa noite, Marcilé, Jordão. Seja bem-vinda, amada de Deus.
Aleluias. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor. A nossa fé em ação. Você, a Deus responde. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Aleluia. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, tempo difícil. A vida é mesmo assim. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. A Senhor Zone, dá tudo certo. Já deu tudo certo. E a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Certo. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vamos aprender um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos aprender a palavra de Deus sobre a parábola do semeador. A palavra do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele,
de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as árvores e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Em outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outro 60, outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Do reino dos céus. Mas a eles não lhe é dado. Então, vamos falar um pouco na parábola do semeador, em Mateus 13. O título dessa mensagem é: seja trigo e não joio. Seja trigo e não joio. Vamos ser trigo e não joio. Trigo amassado, o trigo amassado ele gera alimento. E o trigo amassado produz veneno. Veneno. Não são as aparências, mas é a pressão que revela o que há no interior de cada um. Se eu e você precisamos ser diferente na essência, eu e você. Essa essência deve ser revelada através do que olhamos, ouvimos, pensamos e fazemos. 4 coisas. Olhamos, pensamos, ouvimos e fazemos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos olhando? O que é que nós estamos pensando? E o que é que nós ouvimos? O que é que nós ouvimos? É pelos frutos que se conhece o verdadeiro cristão. E aqui o Senhor Jesus, quando ele estava contando a parábola, porque aquele que tem se dará a terra, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouve, nem compreende. Por isso que Jesus ele estava pregando, como diz o texto, ele estava sentado junto ao mar, e ali ajuntou-se muita gente ao pé dele,
de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então ali Jesus começou a pregar para aquela multidão. Mas os discípulos, eles perguntaram para Jesus por que Jesus estava ali falando por parábola. Ele respondeu aos discípulos, ele disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Jesus estava falando daquela multidão que estava ali e ele estava pregando por parábola, como ele pregava por parábola, que era para que as pessoas entendessem o que ele que estava querendo dizer. Porque aquele que tem se dará, terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo, por isso lhe falo por parábola, porque eles, Jesus estava se referindo àquela multidão. Ele disse, eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Não compreende. Por isso que ele estava falando por parábola. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau agrado com seus ouvidos, fechou os olhos, para que não veja que os olhos, ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Por isso que Jesus, ele estava ali dando uma explicação para os seus discípulos. Porque quando os discípulos, cercando-se dele, os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábola? Aí Jesus respondeu e deu a explicação para aqueles discípulos, por que ele está falando por parábola para aquele povo. Ele estava dizendo que aquele povo era um povo que tinha um coração endurecidos e precisava ouvir a palavra do Senhor daquela forma que Jesus estava pregando por parábola, que era para que ele se convertesse e o Senhor o curasse. E ele diz, mas bem-aventurados os olhos. Bem-aventurados os olhos, os vossos olhos, porque vê. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vê. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque os discípulos, eles estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Estavam prestando atenção.
Glória a Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós verdes e não ouviram, e ouvi o que vós ouviu e não ouviram. Escuta, escuta vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno. Aí Jesus, ele foi dar a explicação para aquela multidão que estava ali, ouvindo ele. Ele foi contar a parábola do semeador para ele. Aí ele vem dando a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, vão para a igreja, aceitam Jesus como seu Salvador, mas eles não conseguem se firmar de maneira nenhuma. Por quê? Porque a palavra não entrou no coração dele. A palavra não penetrou dentro do coração daquele pecador. Por isso que Jesus diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, tira aquilo que ele ouviu. O inimigo vem e tira. Arrebata o que foi semeado no seu coração. A palavra foi semeada, mas ela não ficou dentro do coração, porque a pessoa não entendeu. E o inimigo veio e tirou, roubou da mente aquilo que ele ouviu. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz também. Ela não tem raiz, porque ela foi semeada em pedregais. Ele ouviu, mas logo a palavra, como a palavra não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Por quê? Porque ela foi semeada em pedregais. Pedregais é uma coisa dura. Uma coisa dura. Então a palavra, ela não entrou. Ela não filtrou dentro do coração. Ela não teve raiz para se aprofundar, para se firmar. Que aí quando chega as tribulações, porque todos aqueles que vêm para a casa do Senhor, ele tem a certeza que ele vai passar por provação. Porque o Senhor, ele prova os seus. Ninguém vem para a casa de Deus achando que ele vai viver mar de rosa. Não. Ele vai passar por tribulação também. E o texto diz aqui que chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo ele se ofende e aí, pula fora, sai fora. Aí diz aqui que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. São pessoas que
ela ouve a palavra, mas ela não se firma, porque ela está que nem, como diz o povo, que nem crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ela não se firma, ela não procura se firmar, ela fica infrutífera, ela não dá fruto, ela não produz, a pessoa não prospera espiritualmente, não prospera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos. Um produz 100, outro produz 60, outro 30. Então, esse produz, porque ela foi semeada numa boa terra. A terra estava arada. A terra estava preparada para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra. Então, esse vai produzir. Essa vai produzir bons frutos. Aleluia. Aí Jesus, depois ele vem, ele conta a parábola do trigo e do joio. Ele contou a palavra do semeador, aquele que sai para semear a palavra do Senhor. E depois ele vem e conta a palavra do trigo e do joio. Seja trigo e não joio. Seja trigo e não joio. Então, aqui diz o texto, já no 24, do capítulo 13 de Mateus, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. Então, naquele grande dia, o Senhor ele vai fazer a separação do trigo e do joio. E no meio evangélico, nós vemos muitos joio no meio do trigo. Mas só o Senhor é que poderá separar. Porque nem nós mesmos podemos fazer isso. Aleluia. Então nós estamos vivendo uma época que nós temos que voltar, precisamos voltar para a oração. Se você orava pouco, dobre a sua oração. Volte para a oração. Porque o trigo está misturado no meio do joio.
está misturado. Jesus Cristo, ele está voltando para vir buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Se já era difícil, agora ficou mais difícil. E nós precisamos buscar a face do Mestre. Nós precisamos orar. Eu coloquei essa campanha aqui no Face, nesse culto no lar. Eu coloquei essa campanha. Aleluia. De joelho, me põe de joelhos. Me põe de joelhos para receber a minha vitória. Nós precisamos nos colocar de joelhos. Tirar um tempo. Tirar um tempo, alguns minutos para orar. Dá a impressão que essa pandemia, ela está pior do que o ano de 2020. E nós precisamos voltar e ter o hábito de orar de novo, para que Jesus, ele venha dar um ponto final nessa pandemia. Esse vírus maldito, esse vírus do inferno, esse é um vírus do inferno que veio para matar muita gente. E nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor. Não é tempo mais de brincar. Estamos vivendo uma época que até para você caminhar para a igreja, você está tendo dificuldade. Estamos vendo aí uma coisa mundialmente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu ouvi uma profecia. O Senhor dizendo que ia haver algo na terra, que o povo ia ficar tudo dentro de casa, trancado, que iam adorar a Deus dentro de suas próprias casas. Hoje nós vamos aos cultos, é aqueles cultos com distanciamento. O povo não pode apertar a mão mais do irmão, não pode abraçar. É aquele culto corrido para voltar para dentro dos nossos lares. É o culto do distanciamento. Ninguém senta mais junto. Todo mundo com aquelas máscaras no rosto. E nós estamos vivendo os finais dos tempos. É o fim dos tempos. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Que nós sejamos trigo e não joio. Pedir ao Senhor que o Senhor venha olhar para a sua igreja com um olhar de misericórdia.
No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, sempre os discípulos com Jesus, ao lado de Jesus, e às vezes fazendo perguntas para Jesus. E aqui no capítulo 24 de Mateus, diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas. Que sinal haverá a tua vinda e o fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cautelai-vos, muita cautela, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, tudo que está acontecendo são os princípios de dores. São os princípios de dores. Porque Jesus, ele está voltando. E ele diz: porquanto se levantará nação contra nação. Nós estamos vendo aí as nações, uma se levantando contra a outra, não se entende mais. Reino contra reinos, os governos não se entendem mais. Haverá fome, peste, olha a peste aí matando. Olha a peste matando. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha, ela trabalha no hospital. Ela estava falando para mim que agora tem um vírus aí chamado variante, que diz que esse vírus é pior do que o outro. Eu disse: misericórdia, Jesus. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, disse Jesus. Jesus dizendo para os seus discípulos: então vão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Então vos hão de entregar para ser atormentados. Nesse tempo, dizendo Jesus, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, minhas amadas irmãs, persevera.
Persevera, persevera na presença desse Deus poderoso. Não desista. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Aleluia. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Eu ontem estava orando. Intercedendo por essa pandemia. Estava orando por essa, intercedendo por essa pandemia. E veio ao meu coração a palavra do Senhor, o Salmo 46. Quando o Senhor diz, o Salmo diz, que desolação, que desolação. Quando ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra está se derretendo. A terra está morrendo. A terra está morrendo. E quando ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz, vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Olha as desolações aí na terra. Olha o que está acontecendo. Por isso que ele diz aqui, na sua palavra, quando ele diz, quando, pois, virdes que abominação da desolação. Que desolação? De que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naquele dia. Ai das grávidas que amamentarem naquele dia. As crianças vão desaparecer. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. Aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por amor, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito.
porque surgirão falso cristão, falsos profetas, farão grandes sinais de prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. Não saia. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É de repente. Vai ser de repente. Vai ser num piscar de olho. Por isso que Jesus manda que a igreja se prepare. A igreja ore. Busque a Deus em oração. Invoque o nome do Senhor. Peça a Deus força. Peça ao Senhor para suportar tudo isso que nós estamos vendo na terra. É tempo de aflição. Precisamos orar, voltar para a oração, como o tema que eu coloquei na campanha, em 1 Crônicas 4:10. Quando Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Este mesmo Deus que ouviu essa simples oração de Jabes, mas foi uma oração que ele fez com sinceridade. E Deus viu a sinceridade de Jabes e respondeu a sua oração. Então precisamos orar. Nós precisamos orar. Precisamos voltar a orar. Se você orava antes, volta a orar de novo. Dobre a oração. Reforça a sua oração. Ora pela família. Ora pelo Brasil. Olha pelo mundo. Ora porque é tempo de orar. Não é tempo de ficar mais olhando para as nuvens. Não. Tem que agora orar para que o Senhor Deus se compadeça e tenha de misericórdia de nós, da nossa família, dos nossos familiares, a nossa parentela. E nós precisamos orar, buscar a face do Senhor, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Marcação aí, as igrejas fechando, muitas igrejas fechando. Muitos templos estão fechando. Mas nós precisamos pedir a Deus, que Deus tenha misericórdia deste país, que o Senhor venha repreender esta pandemia. Meu Deus, tenha misericórdia. Os hospitais lotados, os hospitais tudo lotado, muita gente enferma, entubada. Vamos orar nesta noite. Vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele envie a cura para esta nação. Como diz aquele hino que diz: Senhor, salva esta nação.
esta nação, Senhor Deus. Cura, sara esta nação, Senhor. Sara, Senhor, esta nação. Em nome de Jesus, Pai. Sara esta nação, Jesus. Cura, Senhor, esta nação. Liberta, Senhor, esta nação. Em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, este vírus maldito, Pai. Joga ele por terra. Leva ele para a profundeza do abismo sem retorno, Jesus. Cura esta nação. Repreenda, Senhor. Dá um basta, dá um fim. Dá um fim, Senhor, desta pandemia. No nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para destruir este mal. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a Diná Dutra. Restaura seu casamento. Hortência Marques. Toma nas tuas mãos, Senhor, este casal. Restaura. Em nome de Jesus, Senhor. Toma as tuas servas, Senhor, nas tuas mãos, nesta noite. Meu Deus, toma, Senhor, as tuas filhas. No nome de Jesus Cristo, Pai. Louvado é o teu nome santo. Glória a Deus. Toma nas tuas mãos, Pai querido, Pai amado. Toma a família, Senhor, da Marcileia Jordão. Toma a tua serva nas tuas mãos, a família da Ine Braga. Toma nas tuas mãos, Senhor, Maria das Dores, a Rosana Sena, a Deliviana, a pastora Rosângela Oliveira. Toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor, a Estejane. Meu Deus, toma nas tuas mãos a Iraci Pinto, a Angelita Santana. Toma nas tuas mãos, Senhor, a Daniele, o pastor Antônio Ibrahim, Flávio Mendonça, Suzanê de Campos. Um tempo especial com Deus, guardado por Deus, André Amaraco. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua filha, Viviane, Letícia. Toma nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite, toma a vida, Senhor, da tua igreja, toma a igreja, toma os pastores. Meu Deus, toma esta nação, salva esta nação, Senhor. Liberta esta nação deste vírus, meu Deus. Toma a cidade de Roraima nas tuas mãos. Toma a Bahia, Rio de Janeiro. Toma essas cidades, meu Deus, que está sendo, aleluia, atacada por esse vírus maldito, meu Deus. Tem de misericórdia. No nome de Jesus eu te apresento as igrejas, os hospitais. Toma nas tuas mãos os hospitais. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão ali entubados. Meu Deus, toma as crianças, guarda as crianças. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 9:30 da noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jeová.